Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz. Amém. Amém. Jesus está voltando, irmãos. E Ele quer encontrar um povo pronto, um povo apto, né? Durante todos esses anos, o Senhor tem nos ensinado seus caminhos que são mais excelentes, perspectiva do seu coração para cada um de nós. E tudo isso Ele faz porque Ele, no seu propósito eterno, no seu conselho, decidiu que um dia voltaria, e voltaria para uma igreja pronta. É pela palavra dele que a igreja é edificada. Então, que os nossos corações estejam disponíveis, abertos, sensíveis para a sua palavra. Que o Senhor nos ajude tanto no falar quanto no ouvir, porque nós sabemos que a tarefa da comunicação não é fácil, né, irmãos? Ela sempre deixa lacunas. Eu tenho sempre dito que, às vezes, o que a gente diz não era o que queria dizer, o que se pretendia dizer se esqueceu de dizer, e o que se disse não foi entendido como era para ser entendido. Isso é o problema da comunicação. Mas o Espírito Santo supera todas essas coisas, porque Ele, na sua vontade, na sua soberania, quando Ele toca no coração, Ele toca mesmo, e só resta a nós dizer: Senhor, fala que teu servo ouve, e queremos responder às tuas justas reivindicações. Esse é um privilégio muito grande, irmãos. Nós estamos aqui juntos como Assembleia para recebermos a palavra do Senhor. Saibam de uma coisa, que haverá tempo em que as pessoas terão desejo de ouvir a palavra e não ouvirão, irmãos. Por isso que eu digo que nós somos privilegiados, não é? Porque o Senhor, graciosamente, aos domingos, nos concede oportunidade como essa, estarmos aqui sem nenhum tipo de oposição, pelo menos perceptíveis no reino espiritual, sabemos que é azar, né? Contudo, perceptivelmente não temos oposições, então nós devemos aproveitar esses ensejos para estarmos juntos, porque é o Senhor que quer trabalhar conosco, irmãos. Por isso que Ele nos reúne, para trabalhar conosco, né? Para se revelar cada vez mais para a glória, honra do nome dele. Nós cantamos aqui: digno de glória, digno de honra, de fato é o Senhor. Ele é digno, né? É digno. Muito, muito, muito digno. Vamos ter aqui uma palavra de oração. Pai Celestial, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, porque Tu tens falado a nós, Senhor, de maneira tão graciosa, tem se revelado, Senhor, tão misericordioso, tão amoroso. Ó Senhor, nós queremos dizer que o nosso desejo é te conhecer cada vez mais, instigados pela Tua palavra que diz que devemos crescer na graça, no conhecimento Teu. E é com esses intuitos, Senhor, que nós estamos reunidos esta noite aqui, para conhecer cada vez mais, te agradecer pelo privilégio dos louvores que Tu nos concedes, e abrir os nossos lábios e proclamar cânticos de louvor e adoração ao Teu nome, porque verdadeiramente Tu és digno. Obrigado, Senhor, pelo tempo, pela comunhão com os irmãos, revendo irmãos. Obrigado, Senhor, pelos que nos visitam também. Te agradecemos também, Senhor, pelo momento da mesa, que logo mais iremos participar, celebrando, Senhor, a Tua bendita memória. Fala conosco, é o que nós choramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Versículo 4, assim está escrito: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Vou repetir novamente esse versículo. Esta é a origem dos céus e da terra,
quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Vamos agora para Salmos 130. Salmo 130. Vamos ver o verso 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Vou ler novamente aqui, vamos ver esses dois versos. Verso 3 diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Vamos agora para Mateus, Evangelho de Mateus. Mateus 4, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Vou repetir aqui tão somente o versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém. Irmãos, essas três porções da palavra, de Gênesis capítulo 2, verso 4, Salmo 130, verso 3 e 4, Mateus 4, 8 a 10, nós temos com muita clareza a afirmação de um Deus que é criador, um Deus que é perdoador e um Deus que é adorado. Em outras palavras, as porções que lemos nos falam de que há um Deus criador, que há um Deus perdoador e que há um Deus, um único Deus, que deve ser adorado. Em outras palavras, quanto à adoração, esse último aspecto, somente é devida adoração a Deus. No Antigo Testamento, essa expressão aqui, quando fala em, por exemplo, Senhor, está servindo a Jeová, é o Senhor. Esse aí é aquele eu sou. A gente vai guardando essas expressões para poder ter sentido, né? Durante esses dias nós estamos tratando desses assuntos, né? Às vezes, quando nós falamos em Deus, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Aí nós temos aí, esse Deus é um Deus plural, né? É um Deus triuno, que chama de Elohim, Deus plural. Aí quando fala Senhor, em contextos como esse que estamos lendo, está se referindo a Jeová. E nós, desde a semana passada, estamos falando que o título de Jeová, que é dado a Deus no Antigo Testamento,
a mesma representatividade desse título de Jeová é o nome de Jesus no Novo Testamento. Tudo aquilo que diz respeito a Jeová no Antigo Testamento, que é o Senhor, diz respeito a Jesus no Novo Testamento. É como se fosse, e vou usar com licença que é a expressão só para entendimento, é como se fosse uma substituição, que não é. É a mesma coisa, mas é como se fosse uma substituição, entende? Saiu Jeová e entrou Jesus. A mesma coisa, a mesma coisa. Os atributos de Deus no Antigo Testamento são os mesmos atributos de Jesus. Amém? Nós estamos falando, irmãos, nesses domingos a respeito dos fundamentos da fé. Os fundamentos da fé. Né? E estamos falando a respeito de Jesus. Jesus, pessoa e obra. Nós vimos a pessoa de Jesus Cristo no sentido da sua humanidade. Esgotamos alguns domingos tratando desse assunto aqui. A sua humanidade. Jesus, verdadeiro homem. Não é isso? E vimos também Jesus como Deus. Falamos de Jesus que era Deus porque ele foi chamado assim pelas pessoas. Não é? Vimos alguns versículos, estudamos alguns versículos da palavra de Deus, pelos nomes que ele foi chamado. Então, ele foi chamado de Deus, foi chamado de Filho de Deus, ele foi chamado de Santo, ele foi chamado de Senhor. Então, todos esses títulos, à exceção de Filho de Deus, nós sabemos, todos esses títulos dizem respeito à divindade. A divindade. E hoje nós vamos com outro aspecto para comprovar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos tratando aqui da divindade do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós sabemos que existem seitas, se ficarmos no aspecto religioso, seitas, né, que não admitem que Jesus seja Deus. E nós sabemos que nesse mundo secular, a grande maioria das pessoas também entende que Jesus não é Deus. Foi um homem qualquer, né? Se alguns até duvidam da sua própria existência, que ele existiu, né? Outros entendem que ele foi um mestre, apenas um mestre do bem, foi um bom filósofo, né? Foi um amigão dos pobres, amigo dos pobres, né? Até a estimular algumas ações sociais que se fazem aí. Mas nós estamos aqui afirmando aquilo que nos compete. A igreja compete saber, afirmar quem é Jesus. Aquela pergunta que Jesus fez aos discípulos dele, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, aquela pergunta é a pergunta de maior pertinência em todas as Escrituras. É saber quem é Jesus. Toda questão crítica da igreja durante o passar dos anos, dos séculos, sempre envolveu a questão da pessoa de Jesus Cristo. As crises que a igreja, pelas quais a igreja passou, sempre envolveram a questão de Cristo Jesus. Essa é a questão da crise. Porque crer em Deus, muitos já creem em Deus, ou se não era bastante um só, tinham vários deuses para poder satisfazer a quem quisesse. Mas esse Jesus Cristo que nós estamos afirmando aqui que é Deus, ele sempre foi motivo de repulsa, de senões, né? Havia muita cautela com relação a isso. Então, a igreja compete, amados irmãos, tanto a igreja do passado competiu, a igreja da Idade Média competiu, com a igreja da Idade Nossa, nesse tempo, nesse período que nós estamos vivendo, compete, irmãos, afirmar 3 coisas a respeito de Jesus. A sua identidade, daí aquela pergunta, quem dizem os homens que eu sou? O que o povo aí está dizendo que eu sou? Essa é uma pergunta, não é? Então, se diz que você é um desses profetas aí. Ok, errou, está errado, não é essa a questão. Mas Jesus vai e pergunta, mas vocês quem dizem que eu sou? Então, vejam, toda a questão crítica vai envolver o nome de Jesus. Por isso que nós estamos enfatizando muito a pessoa e obra de Jesus, porque Jesus é o sustentáculo da igreja, irmãos. Ele é que é a base da igreja, é ele que é a base da igreja. Nós tratamos de muitos assuntos que são necessários, é a evidência que são necessários. Mas nós não podemos perder o fundamento, porque se errarmos a respeito de quem é Jesus em sua identidade, erramos o alvo, irmãos. Se nós falharmos em responder qual é a missão deste Jesus que pregamos, também erramos o alvo. E se nós não soubermos quais são as exigências que este Jesus faz,
Este Jesus que identificamos, esse Jesus cuja missão sabemos qual é, se não soubermos quais são as suas reivindicações, a dizer, quais são os seus direitos como Senhor, então nós perdemos todo o rumo. Por isso que é importante, irmãos, nós estarmos muito atentos todas as vezes que nós estivermos tratando da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Isso é segurança para nós. Nós sabemos, irmãos, que temos dito aqui, que há muitos Jesus que são apresentados nas assembleias, né? e com uma grande audiência, com uma grande demanda. Por quê? Porque muitas vezes se oferece um Jesus nas assembleias que satisfaz ao homem. Mas, irmãos, nós não estamos numa religião para satisfazer os homens, sequer estamos numa religião. Nós estamos aqui, irmãos, nesta vida, para cumprir um propósito de Deus, não é? Que nos foi revelado qual é. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ao identificarmos Jesus, quem é Ele, a sua missão e o que Ele exige, irmãos, nós temos a nosso favor já uma boa caminhada, porque sabemos em que terreno nós estamos pisando e o que estamos fazendo aqui. Não adianta nós estarmos tratando de coisas periféricas e não nos firmarmos na verdade que há em Jesus, como diz as Escrituras Sagradas. Há a verdade em Jesus. Por isso nós estamos devagarinho, aos pouquinhos, trabalhando, né? Vimos aqui a respeito da pessoa de Deus, e aí querem provar que Jesus é Deus, e vimos aqui alguns atributos de Deus. Deus é o Criador, é o único Criador. Não há outro Criador, só há um Criador, que é Deus. Deus foi que criou tudo que existe aí, irmãos. Céus, a terra, o homem, a animária, os vegetais, os minerais, isso tudo foi criado por Deus. Os homens apenas burilaram, né? Mas a gente tem que lembrar, algo que é importante, é que quanto a mexer nas coisas de Deus, a gente tem que ser muito cauteloso, porque diz a palavra que Deus fez tudo perfeito, mas os homens se envolveram em muitos artifícios, muito jeitinho, muitos penduricalhos, muitos acessórios, que no final, irmão, no final não vai dar em nada. Não vai dar em nada. O que vai permanecer é a vontade do Senhor Criador. Amém, querido? Eu criei o homem para o louvor da minha glória. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. O Deus Criador criou a mim e a você para a glória dele. Foi para isso que nós fomos criados, para louvá-lo, para louvar o Senhor, para glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, render graças a ele, porque ele é muito digno, não é? Nós vimos aqui, irmãos, que esse Deus é um Deus que perdoa pecado, porque Deus é quem perdoa pecados, não é? Nós sabemos disso. E por fim, nós vimos aqui também no texto de introdução, estou apenas repetindo, né? Que Deus é o único ser que deve ser adorado. O único que deve ser adorado é Deus. E nós vamos afirmar pelas Escrituras que o atributo de criação, o atributo de perdão de pecados e a prerrogativa de ser adorado compete exclusivamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é transmitindo, né, para nós mesmos aquilo que o Senhor Jesus é, porque isso vai ser segurança para nós. Nós temos que estar prontos para dar às pessoas a razão da nossa fé, irmãos. O nosso culto ao Senhor é um culto racional. A despeito de termos uma emoção, uma alma, né, de termos sentimento, vontade, desejo e tudo mais, mas, contudo, o nosso culto é um culto racional. Adoramos ao Senhor em espírito, porque sem espírito ninguém pode adorar o Senhor, mas também adoramos o Deus em verdade, irmãos. E verdade impõe racionalidade. Por isso que o apóstolo Pedro disse: estejam sempre preparados para dar a razão da vossa fé. Não vos conformeis, diz o apóstolo Paulo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Disse o Senhor Jesus: amarás ao Senhor teu Deus. De que Deus nós estamos falando aqui, irmãos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, mas a gente esquece a última parte, e de todo o teu entendimento, que implica de uma racionalidade. Você precisa, né, ter deduções a partir daquilo que você ouve,
a partir daquilo que você sente, aquilo que você vê, você faz deduções. Amém, queridos? Então, vamos aqui deitar os olhos nas Escrituras para provarmos que os mesmos atributos de Deus estipulados para Jeová no Antigo Testamento são deferidos ao Senhor Jesus Cristo. E também queremos afirmar que as mesmas prerrogativas de Deus, Jeová, no Antigo Testamento, são as mesmas prerrogativas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Vimos que Deus é o Deus criador, e se Ele é o criador, Ele é o preservador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Deus preserva todas as coisas. Por que temos que afirmar isso? Não é? Porque nós sabemos que existem aqueles que creem que Deus criou todas as coisas, mas que caiu fora. Desapareceu, foi para um lugar desconhecido. Criou, quem criou foi Deus. Não foi objeto, não creem que foi objeto de uma explosão cósmica, alguma coisa que aconteceu, de repente aí o mundo passou a existir, as coisas começaram numa evolução tal de bilhões e bilhões de anos. Não creem. Ele crê que Deus criou, mas que caiu fora. Mas nós estamos afirmando, irmãos, que o nosso Deus, que é criador, e Ele é preservador também. Por quê? Porque Ele é um Deus transcendente, Deus nas alturas, Deus distante, Deus distante. Mas também é um Deus imanente, é um Deus presente. E nós sabemos, irmãos, porque há essa separação, entende? Alguns entendem que ele foi embora. E está aí, por isso que diz que essa confusão que está aí, é porque Deus deixou a confusão aí, foi embora e deixou todo mundo aí para se resolver o problema. Talvez até um dia ele volte aí para resolver essa parada. Não, irmãos, o nosso Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus criou o homem, irmãos, e não deixou o homem à sua própria sorte. Deus sempre falou com o homem. Amém, queridos? Em todo o decorrer do Antigo Testamento, você vê Deus falando desde a criação. E você vê também, meu irmão, quando Emanuel, o Verbo se encarnou e habitou em nós. Para que foi que Deus habitou entre nós, irmãos? Para ter relação conosco. Então nós vamos afirmar aqui que Jesus é o Criador e preservador de todas as coisas. Veja o Evangelho de João, capítulo 1, texto muito conhecido nosso. Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou só lembrar de cabeça aqui o versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo. Olha bem. O alvo da nossa atenção vai ser o versículo 3. Mas eu estou dizendo aqui, vocês sabem. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Amém, queridos? O versículo 3, não sei como é que está na sua versão, diz assim: todas as coisas, está assim na sua versão? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, quem foi o Verbo que se fez carne? Jesus. Jesus, o Verbo que se fez carne. E se fez carne para habitar entre nós. Um propósito de ter relacionamento com a criatura. E diz-nos a palavra de Deus que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na gênese da criação dos céus e da terra, quando Deus, Jeová, os criou. E aqui está dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1,
versículo 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Nós estamos aqui afirmando que o atributo de Deus, como Criador e preservador de todas as coisas, diz respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Dizem respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1,16 diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então nós temos aqui, irmãos, a confirmação de Deus Criador, Jesus, Deus Preservador, Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Ele é que controla todas as coisas. Ele é que determinou o tempo da nossa existência, meu irmão e minha irmã. O tempo da nossa existência foi determinado pelo Senhor. Amém, queridos? O tempo da nossa existência foi determinado pelo Senhor. E há um tempo, irmãos, para todo propósito. Para todo propósito. Neste tempo agora, é tempo de ouvirmos a respeito de que Jesus é Deus, que Ele tem uma identidade clara, tem uma missão clara e tem uma demanda para mim e para você muito clara. Para a honra e glória do nome dele, nós estamos assim dizendo. Amados irmãos e irmãs, quando nós dizemos que Jesus é o Criador e dizemos que ele é antes de todas as coisas, significa dizer que ele não é um ser criado. Aí você pode dizer, sim, mas eu já sei disso, eu deduzo isso, mas você sabe que quando a testemunha de Jeová bate na porta da sua casa, não sei se já bateu na porta da sua casa, na minha nunca bateu, mas quando a testemunha de Jeová bate na porta da sua casa, e ele vai falar a respeito da pessoa de Jesus, ele diz que Jesus é um ser criado. Ele é um ser criado. Mas a palavra de Deus diz não, que ele foi que criou todas as coisas, ele existe antes de todas as coisas. No princípio, porque essa expressão não é no princípio, na verdade. Essa expressão no original significa é em princípio. Porque se eu disser que num princípio, esse princípio deve ter algum começo. Não tem começo, irmãos. Em um princípio, não. Em princípio, Deus. Porque Deus sempre existiu, irmãos. Agora, se você me perguntar como é que isso acontece, eu não pergunto que você responder, não. Mas a verdade é que Deus sempre existiu. Então, Jesus que estava com Deus, que era o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, esse verbo não pode ter sido criado, irmãos. Amém, queridos? Ele é o próprio Deus. Então, o testemunho de Jeová diz que ele é um ser criado. Ele é um ser, é a criatura mais excelente que já foi criada. Eu não boto ele lá embaixo, não. Como os discípulos de Jesus disseram lá, quando perguntaram, quem diz o povo que eu sou? Uma pessoa dissesse que era um qualquer, não, disseram não. Rapaz, é um dos profetas. Opa, um dos profetas, então estou na área aqui, estou bem amparado. Não, meu irmão, não serve não. Não é profeta não, não é profeta não. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então aqui, não adianta querer dizer aqui, Jesus é um ser mais exaltado que existe, o ser humano mais perfeito que já existiu na face da terra, não calha na fiveleta de Jesus, irmãos. Jesus é Deus. Deus com todos os atributos de Deus. Se os irmãos estiverem lembrando, quando nós estivemos ministrando a respeito de Deus, da pessoa de Deus, você se lembra de todos aqueles atributos de Deus? Os atributos naturais, né? Os atributos morais de Deus, tudo aquilo diz respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso. Então, é este o Deus em que nós cremos, irmãos. Jesus, Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido.
Tu pensa que quando Paulo fala isso, ele estava pensando no Jeová, no Deus do Antigo Testamento, daquele Deus... Não, ele primariamente, ele estava pensando na pessoa de Jesus Cristo. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você pode dizer isso, meu irmão? Você sabe que você tem crido? O que você tem crido é esse que tem sido anunciado, esse que tem sido revelado a você. Não uma revelação extraordinária, porque ele poderia ter feito dessa forma, se revelado de uma forma extraordinária para você. Mas não, ele aprove a ele se revelar por sua palavra, a mim e a você. Alguém um dia chegou para você e pregou a palavra. Eu tenho a impressão, não sei se há alguma exceção aqui entre nós, que todos nós vimos a Jesus Cristo, a sua pessoa, porque alguém pregou o evangelho para a gente. A palavra veio, e a palavra, o Logos, a palavra veio a nós, e essa palavra gerou algo em nós. A palavra nos atraiu a Cristo Jesus. E a partir daquele dia, nós podemos dizer, bom, para mim romper com toda essa tradição familiar, para mim romper com todo esse tipo, modelo de vida aqui, não ser uma seta, né, mas romper com todo esse estilo de vida antigo, para romper com os costumes da minha família, né? Olha, eu tenho que saber em quem eu tenho crido, porque você não vai seguir alguém numa demanda dessa que é para toda a vida, porque quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você faz para toda a vida. Amém, queridos? Amém. Olha só, o Deus em que nós cremos, Ele não se agrada de voto de tolos, não. No dia que nós confessamos a Jesus como Salvador e Senhor, e já vimos esses dois aspectos dele anteriormente, irmãos, tu sabe o que Ele fez com o que nós falamos? Ele guardou aquilo ali. A gente que não guarda as coisas, mas Ele guarda o que você falou. E se de fato você confessou a Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, às vezes não com entendimento, porque precisa, saibais, você primeiro sabe, creiais, e depois é que você vai entender. Ainda bem que o Senhor está fazendo com que a gente entenda muita coisa, amém, irmãos? Porque faz tempo que nós sabemos, né? Faz tempo que nós cremos, agora o Senhor está nos ajudando a entender melhor, e estamos todos juntos nesse barco, estamos entendendo melhor o Senhor Jesus Cristo, cada dia mais estamos entendendo Ele. Mas no dia que você o confessou como Salvador e Senhor, meu irmão, nós estamos falando de Deus, irmão, não é a criatura, não. A gente faz promessa para as pessoas, faz promessa para Santo Antônio, e não paga, irmão. Mas para Deus não é assim, não. Se você fizer promessa para Deus, você tem que cumprir. Deus não se agrada de voto de tolos. Por isso essa decisão maravilhosa que os irmãos têm de entregar a sua vida a Jesus, certamente, meus queridos, é porque a palavra tocou no coração deles. Tocou no coração deles. Às vezes, a gente, por incompreensão, a gente fica por ali, fica por lá e tudo coisa. Mas, irmãos, a palavra não volta para ele vazia, irmãos. O Espírito Santo convence você, e quando ele convence mesmo, irmãos. Agora você pode recuar ou não. De repente você pode crer, pode não crer. Pode aceitar, pode não aceitar. Mas na hora que você disser assim, receber ou não receber. Mas na hora que você disser assim, Senhor, eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Rapaz, a palavra de Deus diz aqui, se o Senhor for contemplar pecado, não subsiste ninguém não fica nenhum para contar história não, irmãos. Se ele for contemplar pecado, ninguém escapa. Por isso é que ele se revela, se manifesta, entende? Para poder nos resgatar dessas incompreensões, dessa maneira superficial de entender a vida. Nós todos nascemos, olha, nós todos nascemos aqui, irmão, todos nós nascemos aqui em impiedade. Todos nós somos ímpios desde o nascimento, somos vibra, somos jararaca com coral junto, uma mistura, uma simbiose de jararaca com coral junto, meu irmão, e não dá conta ainda. É veneno, nós só temos veneno, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, da boca deles só sai coisas que... Só não sai todo o tempo porque tem gente olhando e ninguém quer ser reprovado. Mas se puder sair a todo tempo, mas Deus intervém na nossa história, na nossa vida, e muda, meu irmão, a nossa vida. Esse Deus que cria, ele cria e não abandona, ele cria e aperfeiçoa, meu irmão. Ele está chamando cada dia a mim e a você. Por isso é que ele está se revelando aqui. Por que nós estamos dizendo aqui que Jesus é Deus? Por quê? É para ter mais um conhecimento?
Não, irmão, porque aí fica só, é como se fosse uma espécie de uma revelação. Eu me lembro do irmão Tozer. O irmão Tozer diz assim, que às vezes a gente tem, e é bom isso, a gente tem uma revelação da palavra, oh, glória a Deus, amém. Revelação é conhecimento, traz entendimento. Entendi perfeitamente, não há dúvida quanto a isso. 2 e 2 dá 4, não tem como ser diferente. É um entendimento, irmãos. Mas o Senhor quer mais do que isso. O Senhor quer que a palavra dele seja uma luz, uma lâmpada, ela seja iluminação. Você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar a palavra de Deus e acolher a palavra no seu coração. O coração do homem é o campo de batalha. Ele se revela, ele envia a sua palavra para que você possa entender a palavra dele e você diz, faz sentido, é racional isto, eu estou percebendo que algo aconteceu comigo, não estou mais agindo daquela maneira, nem por minha própria força, é ele que está fazendo isso. E aí eu vou e acolho no meu coração. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Olha, irmãos, nós estamos tendo oportunidade aqui que muitas pessoas não terão. Não terão. Mas se você está buscando algo, se você está comprometido seriamente com a sua salvação, se você tem esse compromisso, saiba de uma coisa. Nós estamos apresentando aqui um Jesus que é Deus e que é Salvador. Se você tem peso na sua consciência com relação à questão de pecados, saiba de uma coisa. Eu estou apresentando a você aqui um Deus que é Jesus, que perdoa pecados. Amém. Se você tem vivido uma vida de adoração equivocada, saiba de uma coisa. Nós estamos apresentando a você hoje aqui um Deus verdadeiro, que é digno de ser adorado. É muito bom, irmãos, é segurança para todos nós, não é? Se há inquietação no nosso coração, nós devemos buscar solução para isso. Se eu estou com enfermidade, há uns 15 dias atrás eu fui no médico. Um médico que eu não ia nele há uns 30 e poucos anos que eu não ia. Quando ele me viu, ele perguntou quem era e tal, aí pegou aquele médico na guarda aquelas fichas, porque hoje é tudo no computador, hoje é tudo moderno, né? Computador. Ele trouxe uma ficha, doutor Napoleão, trouxe uma ficha antiga, aí quando ele viu, disse, rapaz, como que diz, rapaz, tu tá acabado. Ele dizia, ô rapaz, que bom te ver, né? Mas não foi isso que ele disse, não. Ele chegou, olhou para mim, disse, rapaz, você aqui e tal, aquela coisa toda. Mostrou uma ficha lá, a ficha antiga e tudo mais e tal. Ele disse, o que é que você está sentindo? Eu disse, rapaz, eu estou com esse sintoma, estou com aquele outro e tudo mais. Ele disse, rapaz, fica tranquilo. Aqui, ó, é o seguinte, aí começou a mostrar lá, mostrar o desenho e tudo mais, aquela coisa toda, né? Fez uns exames que foram necessários ser feitos e tal, mandou fazer lá sei lá, o meu nome daquela radiografia, ultrassonografia, aquela coisa toda e tal. Eu vou voltar ele agora semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. E tu acredita que eu creio naquele camarada, rapaz? O cabo é bom, o cabo é bom. Ele sabe mesmo. Desde a primeira crise, eu tive uma crise lá no passado, ele cuidou de mim. Tive uma segunda, ele cuidou de mim. Precisou de uma cirurgia, ele fez isso. Estou falando coisa de 40 anos atrás, irmão, 40, 30 anos atrás. Cuidou de mim e tudo mais. Quando eu me lembrei dele, eu disse, rapaz, eu vou nele. É no Napa. Eu chamo ele de Napa, é o Napoleão. Vou no Napoleão. Porque eu sei que o Napoleão é batata. Ele não é Deus, mas é batata, sabe? Meu irmão, se você tem inquietações no seu coração, se você não tem segurança da sua salvação, eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero, como estamos fazendo aqui, juntos, quero apresentar a você a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. Ele é que cura todos esses traumas. Ele é que estabelece a paz no nosso coração. Ele é o príncipe da paz. Às vezes nós não temos direção na vida, não sabemos para onde ir. Senhor, e agora, Senhor? Estou numa sinuca aqui, o que eu faço? Como é que eu faço? Ele é o maravilhoso conselheiro. Às vezes você está bem fraquinho, a palavra de Deus diz que ele é o Deus forte. Meu irmão, a palavra pode não ser para você, mas pode ser para alguém. Que Deus esteja conduzindo todas as coisas desta noite, para a glória do nome dele. Mas se for para você,
segure essa palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Estou dizendo aqui, irmãos, que Jesus é Deus. E Ele é Deus por causa dos nomes pelos quais Ele foi chamado. Ele é Deus porque os atributos de Deus referidos no Antigo Testamento, notadamente esses aqui que lemos aqui, esses são atributos do Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira que eram atributos do Senhor Jeová. Amém, amados irmãos? Vamos agora para outro aspecto aqui, que é o segundo versículo que nós lemos, o segundo texto da Escritura, que foi o Salmo 130, versos 3 e 4, que fala que Deus é quem perdoa pecados. E nós estamos afirmando, como dissemos aqui, que Jesus assumiu para Ele também essa prerrogativa de perdoar pecados. Quando Jesus perdoou aquele paralítico que ele curou, ele teve a contestação dos escribas. Ele curou um paralítico, não é? Ele não curou o paralítico, aqui nós já sabemos, retrospectivamente pensando, né? Ele curou o paralítico, né? E perdoou os pecados do paralítico. Mas aí os escribas, quando Jesus disse para o paralítico, os teus pecados estão perdoados. Aí que os escribas começaram a se movimentar, a reclamar, dizer assim, isso é uma blasfêmia, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus disse, para provar, né? Para provar que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer para esse paralítico aqui, pega o teu leito e anda. Irmãos, Jesus tem toda a autoridade para perdoar pecados. Só Jesus é quem pode perdoar os nossos pecados. É através de Jesus que nós temos os nossos pecados perdoados. Nós não podemos, irmãos, morrer em nossos pecados, irmãos. Os nossos pecados nós temos que lançar sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos morrer com pecados, irmãos. Nós temos que confessar os nossos pecados, irmãos. E Jesus Cristo, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é que tem esta prerrogativa de perdoar pecados. Vamos ver aqui Lucas 7, 48, 49. O episódio em que aquela mulher, que a Bíblia, aqui colocaram o texto assim, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Esse é o contexto, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. E então em Lucas 7, 48, 49, está dito o seguinte, então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Lembre-se, irmãos, que a questão sempre vai ser identificar quem é este. Sempre, não só os discípulos de Jesus tiveram esse desafio, mas todos os dias nós vamos ter esse desafio. Quem é este que você crê? Quem é este que até pecado perdoa? Nós estamos dizendo que este que perdoa pecados é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Ele é quem perdoa os nossos pecados. E é importante observarmos, irmãos, que Jesus não só declarava que os pecados estavam perdoados. Ele não chegava apenas, chegava a dizer assim, como um caso aqui, ele disse aqui, pessoal, né? Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Esta é uma
prerrogativa de Deus, porque quem declara perdoado o pecado somos nós, que com função delegada, porque aquele a quem vós perdoardes, os pecados serão perdoados, mas esse perdão de pecado é por uma função delegada. Jesus é porque Ele mesmo, irmãos, é o perdão dos pecados. Ele não apenas declara, porque eu posso só declarar, e claro que Ele declarou, mas não é a questão de declarar. Ele mesmo tem essa prerrogativa divina de perdoar os nossos pecados. Irmãos, isso é segurança para nós. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você tem momentos assim, eu não sei como é que é a sua vida, se você tem momentos em que você vai deitar no seu travesseiro e sua cabeça está pesada, por alguma coisa que você não resolveu adequadamente diante dos homens e diante do Senhor. Eu quero dizer para você que só tem uma maneira de você se aliviar. É você confessando ao Senhor Jesus Cristo os seus pecados. Sabe, irmãos, a religião não vai nos ajudar muito. Eu estou falando aqui em quem nós cremos, que é Deus. A religião não ajuda, irmãos, não ajuda. Quando aquele fariseu lá chegou, batendo no peito lá, dizendo, olha, graças te dou, como eu não sou como esses demais homens, né? Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou à reunião todo domingo à noite, eu estou na reunião lá e tudo mais, aquela coisa toda e tal. Graças a Deus que eu não sou igual a esses homens e tal. E o senhor só de olho, Aí chegou um outro lá todo arrebentado, todo quebrado, carregado de pecado, cheio de conflito. Ele disse só uma coisinha que tocou no coração de Jesus. Ele disse que nem conseguia levantar os olhos. Mas ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aí sabe que Jesus perguntou, quem foi que voltou para casa justificado? Foi o religiosão bom? O plantonista de todo domingo? É bom todo domingo. Amém? Porque estão aqui confessando, é bom, não vai deixar de vir todo domingo não, amor. É isso que eu estou dizendo não, por favor, não é isso que eu estou dizendo, preste atenção, racional. Todo domingo, bom dizimista, bom ofertante, caba bom, cuido de tudo mais, olha, melhor do que eu, só Jesus. Aliás, teve um que disse esse dia que eu acho que Jesus até empatava com ele, porque o negócio está tão alto, o nível está tão alto, que agora está empatando com Jesus. Né? Deus, essas brincadeirinhas que o pessoal faz, Deus. Meu irmão, eu vou fazer aqui um parênteses aqui. Olha, escuta o que eu vou dizer para você. Religião não salva ninguém. O que importa é se você tem Jesus no seu coração. Se você de fato confessou como seu Salvador e seu Senhor, e que você vive. Cantamos aqui. Eu gosto dos cânticos, porque os cânticos me instruem. Espero que instruam você também, meu irmão, minha irmã. Esse canto que nós cantamos aqui, né, porque tem uma melodia boa, né, um ritmo bom, uma harmonia boa, é bom que seja assim, mas é mais do que isso. Os cânticos aqui dizem alguma coisa, irmãos. Nós não somos aqui papagaio repetidor de coisa, não. Nós estamos cantando aqui aquilo que nós entendemos no nosso coração, que é a verdade da palavra de Deus. Desde os cânticos, irmão, nós estamos sendo edificados, instruídos, desde os cânticos. Então, eu vou voltar a essa questão aqui, irmãos. Religião não vai salvar ninguém, não. O que vai salvar é você saber em quem você creu. E se Ele, de fato, é o seu Senhor e seu Salvador. Porque também, se Ele for Salvador e não for Senhor, esqueça, meu irmão, minha irmã, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele morreu para que os que vivem
Estávamos mortos, disse o Daniel aqui na leitura do texto em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos em delitos e pecado. Diz, ele nos deu vida. E agora que nós tivemos a vida do Senhor Jesus Cristo, ele quer o quê, irmãos? Que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Você foi resgatado por esse Deus que é criador, esse Deus que é perdoador, para que você viva para Ele. As prioridades, meus irmãos e irmãs, as prioridades de Deus para a vida do homem são muito claras. Amar a Deus em primeiro lugar. A primeira coisa que você tem que amar é a Deus. Porque se você amar a Deus em primeiro lugar, sabe de uma coisa, a sua relação horizontal vai ser bem mais fácil de você lidar com ela. Porque se você ama a Deus, e você sabe que o amor dele foi derramado em seu coração, a sua relação horizontal com os outros, com o seu cônjuge, com seus filhos, né? A sua relação profissional, né? A sua relação na escola, né? A sua relação familiar com parentes, vai ser uma relação equilibrada. A prioridade é o Senhor, que é criador, que é perdoador e que deve ser adorado através das nossas vidas, desde que nós nos levantamos. Semana passada nós ouvimos o texto de Malaquias. Se eu sou pai, onde está a honra que é devida a mim? Se eu sou o Senhor, onde também está a honra que é devida a mim? Claro que o Senhor cobra isso, mas a religião, irmãos, simplesmente nos faz com que a gente tenha assim uma coisa assim maravilhosa, é muito bonzinho, é tudo muito gostosinho, olha, ninguém pode falar nada, ninguém pode dizer nada, né? Ninguém pode orientar, olha, deixa como está, Deus é amor, Deus sabe que nós somos pó. Ora, gente, mas é claro que Deus sabe que nós somos pó. Você precisa estar dizendo isso, você dizer que Deus sabe que nós somos pó, isso é uma bobagem, você dizer isso. Deus sabe que nós somos pó, nós sabemos que somos pó, não. Nós sabemos que desde que nós viemos à existência, e daqui de um curto período de tempo, irmão, nós vamos ter encontro com a cova, ou se outro meio de modo nos tirar dessa vida. E neste período de vida, nós vamos ter que ter, irmãos, uma relação com este Deus Criador. É um período muito curto de vida. Do nascimento até a nossa morte, passa muito rápido. E nesse período de tempo, você tem que ter um encontro com o Criador, você tem que ter encontro com o Perdoador, e você tem que ter encontro com aquele que você precisa adorar. Sabe por quê? Porque na morte ninguém adora ninguém. Lá na sepultura ninguém adora ninguém. Depois que você morrer, não pensa que vai haver intercessões de parente, de amigo, de igreja, de padre, de papa, de quem quer que seja, de pastor, de bispo, de arcebispo, de cônego. Não pensa que vai ter intercessão que vai tirar você do lugar, não, meu irmãozinho. Ou você está com Jesus desde agora, ou você perdeu tudo para sempre. É esse Jesus aqui que nós estamos tratando aqui, meu querido, minha querida, é desse Jesus que nós estamos tratando aqui. É se apropriar dos seus atributos, das suas qualidades, e eu estou afirmando que Jesus é Deus, e porque Ele é Deus, Ele pode realmente, irmãos, perdoar, como acabamos de vir aqui, perdoar os nossos pecados. E se Ele perdoa os nossos pecados, irmãos, o que nós temos que fazer? Nós também temos que perdoar o pecado dos outros. Você se lembra que José perdoou os seus irmãos lá no Egito? Você se lembra dessa história? Uma história perdida no tempo, não é verdade, irmãos? Ali era a relação com Jeová. Uma história perdida no tempo. José perdoou os seus irmãos que fizeram muito mal a ele, irmãos. Muito mal. Os irmãos dele o mataram, literalmente, quer dizer, no sentido óbvio, mataram, jogaram o homem no poço para morrer, mataram, tinha no coração que mataram o rapaz. José perdoou aqueles seus irmãos. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos que orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem orado pedindo perdão pelos seus pecados? Ou você já se conformou com o seu modo de vida, sendo cristão, confessando Jesus como Senhor e Salvador, já se acostumou a dizer, não, ele já sabe que eu sou pó mesmo, ele sabe que aquele que em mim começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la. Você está brincando com isso? Não brinque com isso, meu irmão, minha irmã.
Não é à toa que o Senhor diz que temos que confessar os nossos pecados, irmãos. Você acha que Deus tem palavras vazias? Não vamos brincar com isso não, irmãos. Você às vezes se acostuma com aquilo, tem uma prática errada, você continua e vai se acostumando, aquilo te entristecia muito, o pecado te entristecia demais, e é para entristecer mesmo. Mas daqui a um tempo aquilo já não entristece mais, você se habitua com aquilo e se escuda na religião. Hoje o Senhor está falando comigo e com você. Você não pode descansar nessa base não, essa base está errada. O Senhor abriu o caminho do perdão, Ele é Deus que perdoa os pecados, irmão. Jesus é o que perdoa os pecados. É a função dele, Ele está lá para isso, para perdoar pecados. Agora fica com essa história de psicologia de auto-perdoar-se. Para com essa conversa. Se fosse auto-perdoar-se, devia valer antes de você receber o perdão de Jesus. Mas você não tinha paz. Porque não há paz para você nessa questão. Só há paz em Jesus. Irmãos, nós estamos apresentando aqui um caminho mais excelente. Aparentemente, pode ter alguma coisa turva, não está muito bem claro com você, mas faça como Abraão. Ouviu a voz do Senhor chamando, segue a voz do Senhor, vai para onde Ele mandar, rapaz. Se o Senhor está mandando ir para cá, hoje, essa semana teve eu vejo tudo, né? Mananciais no deserto, né? Diz que, olha, enquanto eu estiver andando, desviar para a esquerda, desviar para a direita, presta atenção que o Senhor está dizendo, o caminho é esse, ele andar. Estava lá nos mananciais que colocaram essa semana lá. Meu irmão, Jesus tem um caminho mais excelente para você, meu irmão, minha irmã. Olha aqui o que eu estou falando para você, Jesus é o Criador, Jesus é o perdoador de pecados, você tem que também perdoar o pecado dos outros. Não tem que estar guardando ressentimento, eu fico às vezes imaginando aqui, espero no Senhor que entre nós não tenha esse tipo de ambiente de gente guardando rancor no coração, mágoa no coração por alguma coisa. No nome de Jesus Cristo, isso tem que acabar no nosso meio. Porque falou, porque fez, perdoe, meu irmão. Tem que perdoar. E vai em frente. Solta os 2 prisioneiros. Solta o outro lá. E te solta também, quando você perdoa. Eu me lembro que uma vez eu fui falar para um irmão, muitos anos atrás, ficou com um problema lá comigo e tudo mais, aquela coisa, tipo, aí eu procurava e chegava, me aproximava, aí não tinha caminho ali, aí eu disse, eu vou usar a estratégia 1, a estratégia alfa. A estratégia alfa, eu disse para ele, meu querido, só tem uma alternativa aqui nessa situação. Você vai ter que perdoar os meus pecados. Eu pedi para ele perdoar os meus pecados. Não, perdoa meus pecados. E ele foi tão generoso comigo que ele disse, tudo bem, rapaz, eu vou te perdoar 20%. Aí depois, com o tempo, vai graduando esse negócio aqui, vamos nivelando esse negócio aqui, vou perdoar 20%. Meu irmão, eu me senti muito mal com 20%. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus já tinha me perdoado 100%. Quando a gente se acostuma com 100%, meu irmão, ninguém quer mais baixar o nível, não é não? Então, quando Jesus disse assim como vocês foram perdoados, perdoai vós também. Não estamos dizendo aqui que quando nós perdoamos, às vezes a coisa foi tão dura, tão violenta, né? Que você esquece. Às vezes você não esquece, alguns esquecem, mas eu creio que a maioria não esquece. Isso é como mais ou menos um ferimento que você teve, um ferimento muito grave que você teve, né? Aquilo dói muito aquele negócio, né? Naquele ferimento, principalmente quando você fere o joelho, por exemplo, né? Quem joga futebol sabe disso, de cair assim, rapaz, isso aqui para consertar é complicado, porque é uma articulação, né? É difícil, aquilo dói tanto, mas depois com o tempo, sabe o que acredita? Aquilo cicatriza. Mas você de vez em quando lembra da marca que ficou lá, porque você olha, você vê a marca, você não esquece, a marca está lá, mas não dói mais. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, perdoe. E vou dizer outra coisa para você, peça perdão. A
Aprenda, vou repetir isso, aprenda a pedir perdão para o seu semelhante, para o seu amigo, para o seu cônjuge, para o seu irmão, para o seu colega de trabalho, para o seu colega da faculdade, seu colega da escola. Aprenda a pedir perdão. Nós não podemos ser assim tão presunçosos a ponto de acharmos que nós somos os melhores, que não podemos rebaixar o ponto de nos humilhar, de pedir perdão ao outro. Eu errei contra você, errei o alvo, errei, me perdoe. E tenho o privilégio, a graça de receber o perdão. Meu irmão, é muito bom quando nós recebemos o perdão, meu irmão, minha irmã. É muito bom, meu irmão. Às vezes a gente tem coisas que a gente fez na vida que não sabe nem que feriu a pessoa, a gente nem sabe, às vezes a gente faz mesmo, porque a carne às vezes vem, né? Aí faz, a gente sabe. Mas tem coisas que a gente faz que a gente nem sabe, irmãos, que fez, que foi de um nível assim, que ultrapassou aquilo que a pessoa poderia suportar. Entende? Mas é muito bom quando aquele que foi ferido, aquele que foi magoado, chega para você e diz assim: olha, o que você fez comigo foi muito duro, mas eu te perdoo. Mas quando a gente sabe que fez, meu irmão, só tem uma alternativa, é chegar e pedir perdão. Porque enquanto nós não acertarmos isso, irmãos, a bênção que tanto esperamos não vai ser liberada. Porque essas são coisas fundamentais da nossa fé. Eu estou tratando aqui de coisas fundamentais. Estou falando de um Deus que é criador, estou falando de um Deus que é perdoador de pecados, e estou me referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele em quem nós temos crido. E vamos aqui avançar um pouco mais. O terceiro texto que nós lemos fala de Jesus, fala de Deus, perdão, irmãos, que é o único ser que deve ser adorado. Somente Deus deve ser adorado. Mas, amados irmãos, Jesus Cristo recebeu adoração divina. Ele recebeu e não se opôs a ela. Porque ele disse lá para Satanás, quando tentou, disse: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Satanás disse: se prostrado me adorares, tudo isso eu vou te dar. Ele disse: não. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Adorar significa dar-se diante daquela pessoa. Adorar significa honrar uma pessoa. Adorar significa prestar reverência a uma pessoa. Ajoelhar-se diante de uma pessoa. Isto é uma maneira de adoração, no sentido básico da palavra. Adoração, irmãos, basicamente não é essa música que nós cantamos aqui, não. Às vezes a gente fica chamando de adoração. Tecnicamente não é adoração. São cânticos que nós cantamos. Adoração é ter a capacidade de se ajoelhar como Maria se ajoelhou diante de Jesus. É tirar toda a sua vaidade, todo o seu orgulho e se colocar aos pés de Jesus Cristo, para limpar os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus Cristo, passar óleo nos pés de Jesus Cristo, um unguento, bálsamo, enxugar os pés de Jesus Cristo com os seus cabelos. Isso é que é adoração. Lembre-se que isto aí é que é lembrado, viu, irmãos? Amém, queridos? Adorar o Senhor é ajoelhar-se diante deles. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele você vai prestar culto. Você não pode prestar culto a mais ninguém, a não ser a Deus. Jesus, irmãos, provando que Ele é Deus, Ele recebeu a adoração. Ele recebeu a adoração. Vamos ver aqui uns textos só para ilustração, né? Para a gente ter aqui mais firmeza naquilo que estamos dizendo. Vamos ver aquele episódio quando Jesus andou por sobre as águas. Estava lá os discípulos no barco, aí de repente lá vem... Quem será? É um fantasma? Não. Aí viram, era o Senhor Jesus Cristo. Aí Pedro chegou e disse: olha, é o Senhor? Olha, Senhor, diz para mim ir até aí que eu vou. Aí o Senhor disse: pois vem. Aí Pedro, muito raçudo, Pedro era raçudo, né? O Senhor disse: pois vem então. Aí Pedro foi, começou a andar. Estava lá Pedro andando sobre as águas. De repente, veio um vento forte, uma circunstância adversa. Aí Pedro olhou para a circunstância, começou a ter medo. Ele disse: vou perecer. Aí Jesus chega e diz: rapaz, isso é coisa de gente que tem pouca fé. Porque quando Jesus diz vem,
Você vai. Amém, queridos? Quando Jesus diz vem, você vai. Você não tem que estar olhando assim, não vou, Senhor, porque a minha família pode achar ruim. Eu não vou, Senhor, porque, sabe, meus colegas vão achar ruim. Não, Senhor, porque eu vou perder minhas amizades. Não, Senhor. Quando o Senhor diz vem, tu vem. Amém, irmãos? Então Pedro foi lá, foi para a circunstância. Mas aí o texto é muito interessante, Mateus 14, versículo 33, né? Depois que Jesus vai, pega o cabra, resgata ele, estava afundando, resgata, coloca lá no barco, e diz lá, Mateus 14, 33, diz o seguinte, que os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és Filho de Deus. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus reprovou aquele discípulo. Não reprovou. Ele recebeu a adoração. Por que ele recebeu essa adoração, irmãos? Porque ele é Deus. Só Deus é digno de adoração. Vamos ver agora outro episódio. Episódio da pesca maravilhosa. Estava lá lutando, pesca no pesca, eu sou profissional, já conheço esse negócio, a melhor isca é essa, a melhor isca é aquela, o melhor lugar é lá naquele onde tem pedra, o melhor lugar onde tem espuma, a gente já sabe, a gente vai jogar, já tem uma mente de domina o negócio, pescador antigo, praça antiga, Pedro, a turma lá, todo mundo era pescadores antigos, todos eles, conhecia tudo, praça antiga, mas aí não deu nada, velho, aí Jesus chegou e disse, olha, Deus, meu irmão, minha irmã, Deus disse, lança aqui. É aqui, não é na espuma, não é na pedra. Na espuma e na pedra dá peixe, viu, irmãos? É uma dica também, mas não era o caso. Eles foram na espuma e na pedra, não deu nada. Mas Jesus disse, lança aqui. Sabe o que eles fizeram? Lançaram. Sabe o que aconteceu, irmão? As redes, diz que vieram carregadas de peixe, irmãos. Pescadores profissionais, às vezes na nossa vida a gente está ali para a profissão, está tudo muito funcionando muito bem, mas tem dia que a rede não traz nada, viu, irmão? Deus permite essa ciclotimia para poder forjar o cara, para saber se o cabo é bom ou não, se é só de conversa, se ele é firme ou não. Lançou lá e vieram muitos peixes. Olha o que diz o texto aqui, em Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas 5, versículo 8. Vendo isto, o quê? A rede cheia de peixe. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou o quê? Sou pecador. Ô, meu irmão, o assunto aqui era pescaria. Retira de mim, Senhor, porque eu fiquei aqui cantando de galo aqui, dizendo que eu bati foto com aquele peixe grande, né? Todo mundo aqui sabia que eu sou bom pescador. Retira de mim, Senhor, porque nesse dia eu disse que ia pescar, mas eu não pesquei nada. Não foi isso que Pedro disse. Sabe o que foi que ele disse? Retira-te de mim. O assunto não era esse, irmãos. Porque eu sou o quê? Pecador. Sabe por quê, irmãos? É porque ele estava lidando ali com uma divindade. Uma divindade. Foi isso que Pedro fez. Por isso que diz que ele se prostrou aos pés de Jesus e disse, retira-te de mim. Afasta-te de mim. Se bem que não era para ser assim, né? Na verdade, quando a coisa está ruim, ninguém pode mandar Jesus para longe, não. Ele tem que chamar para perto, né? Mas ele mandou foi para se retirar. Você vê que ele não entendia bem. Às vezes ele não entende bem. Ninguém nunca pode mandar Jesus, dá um tempinho aqui agora, porque agora eu vou pecar. Entendeu? Jesus, sai daqui desse ambiente, que agora eu vou pecar, eu vou fazer um negócio aqui enrolado, eu vou enganar fulano de tal, entendeu? Eu vou fazer aquilo. Você diz para Jesus ficar de lado. Irmão, você não pode fazer isso com Jesus, porque Jesus tem os atributos de Deus, Jesus é Deus, Jesus é onisciente, Jesus é onipresente, irmãos. Ele não se afasta, não. Vai guardando isso no seu coração, porque eu estou guardando no meu. Isso que eu estou falando aqui, irmão, é para mim. Jesus está lá. Tu pensa que ele saiu? Não, ele agora saiu. Sabe quando é que a gente acha que Jesus saiu? Quando ninguém está. Sabe quando é que acha que Jesus saiu? Quando a gente vai fazer um negócio e imagina que naquela linha limítrofe não vai acontecer nenhum problema se eu transgredir só essa pontinha aqui. Não, irmão, Jesus está lá e está dizendo, você não devia ter ultrapassado
os limites antigos que te foram estabelecidos por teus pais. Não rompa os limites antigos que foram estabelecidos pelos teus pais. A palavra de Deus foi enviada para você, ela estabeleceu um limite. Ele disse para o mar, tu vem só até aqui, não vai mais, mar, não vai. Ele disse para nós, não avança o sinal está verde, agora pode ir tranquilo. O sinal ficou amarelo, tu já fica esperto. É a linha limítrofe. Aí você vai, avança o sinal vermelho, aí você se arrebenta. Aí foi que Pedro chegou e disse assim, Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Claro, reconhecendo a divindade dele. Mas eu fiz estou fazendo essa aplicação aqui, irmãos, no sentido de que Deus, Ele não vai se afastar para você ficar cavaleiro, para você fazer o que você quer. Tudo que você faz está diante de Deus. Não é porque as pessoas estão vendo ou não estão vendo, não. É porque Deus está vendo todas as coisas. Jesus é Deus. Então, aqui voltando ao tema, ele não refutou a questão da adoração, porque era devida à sua pessoa. Quem é este que até o mar calma? Quem é este? Eles não sabiam quem era. Por isso Jesus diz, quem diz os homens que eu sou? Aí ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Porque todo dia você sabe que você está diante dele e ele está fazendo essa pergunta. Você está aí numa enrascada? Você está fazendo coisa errada? Poxa, pai, quem tu acha que eu sou? É isso que ele está perguntando para você. Então você está fazendo essa coisa errada que você está fazendo aí. É porque às vezes é difícil, no lidar do cotidiano, das coisas cotidianas, às vezes é difícil, nós enfrentamos situações limítrofes que a gente fica, e agora, o que eu faço? E aí, vai redundar em prejuízos para mim? Será que eu vou morrer? Será que eu vou perder o emprego? Entendeu o que eu estou falando? Será que eu vou... Aí, se você pensar nessas coisas, meu irmão, você vai mal. Então, o Senhor Jesus, irmãos, ele recebeu a adoração. Isaías 42, versículo 8, estamos nos encaminhando para o final. Isaías 42, versículo 8, profeta Isaías. Isaías 42, versículo 8, está dito o seguinte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é Deus e somente Ele deve ser adorado. Como Deus, somente Deus é que deve ser adorado. A honra dele, a glória dele, ele não dá a ninguém. E também, amados irmãos, ele não dá as imagens de escultura. Então nós sabemos, irmãos, que adorar é prostrar-se diante de. Adorar é honrar. Adorar é reverenciar. Adorar é cultuar. E você sabe que existem muitas pessoas que cultuam imagens. Você sabe disso? Você sabia disso? Que tem pessoas que cultuam imagem? Cultuam imagem. Com base em quê? Baseado em quê? Cultuar uma imagem. O Senhor disse lá nos seus mandamentos, Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura. Mas por quê? Para não adorar. Porque não terás outros deuses diante de mim. Quando você adora uma imagem, você está adorando a um Deus, um falso Deus. Por isso que ele diz, não farás, não terás, não queimarás incenso à rainha do céu, não queimarás. Por quê? Porque Deus, só eu, e a minha glória, a minha honra, eu não dou a ninguém. Não adianta ninguém dizer, faça assim, porque Deus diz, não faça. Irmãos, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, depois que Jesus foi assunto aos céus, eles ficaram com a incumbência, irmãos, de pregar o evangelho.
E para validar, de alguma forma, confirmar, primeiro chamar a atenção e depois validar o evangelho, eles fizeram muitos milagres. E a partir desses milagres, ou então desses contatos, irmãos, eles foram objetos, foram alvos de adoração. Pedro foi alvo de adoração, Paulo foi alvo de adoração, tá? Os anjos que não tinham encargo de pregar o evangelho, mas são servos a nosso serviço, também foram alvo de adoração, mas todos eles rejeitaram a adoração. O Pedro que se faz aí a festa do São Pedro, em que as pessoas se coisa diante da imagem dele, de São Pedro, Santo Antônio, todo tipo de santo. Não é que eles não foram santos, como nós somos santos também, separados com o propósito de Deus. Mas nenhum deles, irmãos, aceitou a adoração. Eles rejeitaram. Por quê? Porque eles sabiam que a adoração só é prestada a Deus. Olha, o paralítico estava lá, desde pequeno, era paralítico, estava lá na porta do templo, estava mendigando, pedindo ofertas. Aí, conclusão da história, Pedro disse, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus, toma o teu leite e anda. Eles sabiam que era por causa do nome de Jesus que eles operavam os milagres. Então, quando ele chega lá, por exemplo, Pedro vai lá, está lá na casa dele, aí aparece uma visão para ele, olha, por fim, vai lá na casa de Cornélio. Aí Pedro vai lá na casa de Cornélio. Quando ele vai chegando na casa de Cornélio, sabe o que Cornélio fez? Diz que correu e se prostrou diante de Pedro, se ajoelhou, diz a palavra de Deus, se ajoelhou diante de Pedro, e com uma atitude de adoração, de prostração de adoração, que se ajoelhar é para adorar. Sabe o que foi que Pedro disse? Ô rapaz, para com isso. Eu sou homem igual a você. Nós somos iguais. Somos homens iguais. Adora a Deus. Jesus é Deus, irmãos. Nós temos que adorar Jesus como Deus. Quando Paulo e Barnabé vão lá para a região, sei lá, da Ásia Menor, lá para Pisídia, para Icônio, não sei onde era lá, não me lembro bem qual era a cidade, diz que chegaram lá, curaram um paralítico. Paulo curou um paralítico. Aí chegaram eles lá, envolvidos com os deuses, gentios, envolvidos com os deuses, chegaram e queriam prestar honras e adorar a Paulo como se fosse, Paulo era como se fosse Mercúrio, Deus Mercúrio, que é o mesmo Deus Hermes, né? E a Barnabé queriam honrar como se fosse Zeus. Zeus é o pai, o Mercúrio é o filho. Aí queriam honrar. Diz que o sacerdote desses deuses chegou já com grinaldos, com festejos, com coisa, para poder já fazer uma festa ali em cima de Paulo e tudo mais. É um Deus que se manifestou entre nós. Abra sua Bíblia aí, por favor, se eu peguei aqui o texto em Atos 14, querido. Atos 14, versículo 15. Atos 14, versículo 15. Olha o que foi que Paulo disse. Senhores, preste bem atenção, que aqui é bem didático esse texto. Achei muito interessante esse texto, porque ele diz o seguinte: senhores, por que fazeis isto? Isto o quê? Essa adoração que vocês estão fazendo aqui conosco. Por que vocês fazem isso? Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Agora, olha o que ele vai dizer. E vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Aquela prática de adoração que eles tinham dos deuses lá do panteão grego, aqueles deuses do panteão grego, aquela adoração de todos aqueles deuses, Paulo chama de adoração vã. Adoração vã. Porque ele diz, olha, nós somos homens, e o que nós fizemos foi pregar o evangelho para vocês, para que quando o evangelho é pregado para mim, para você, é para que nós nos afastemos, irmãos, das coisas vãs desta vida.
O Evangelho é uma luz que ilumina a nossa mente, que nós percebemos que a nossa adoração está errada. Nós só podemos adorar a Deus. Não podemos adorar a homens. Muito menos adorar estátuas. Não podemos fazer isso, porque nós ofendemos a Deus, porque nós estamos roubando a glória dele. E a glória dele ele não quer dar a ninguém, irmãos. Isso não é brincadeira. E eu diria, pelo contrário, isso é algo maravilhoso, irmãos, porque nós não estamos aqui envolvidos com o Deus da agricultura, com o Deus do tempo, com o Deus do mar. Não, é um só Deus que resolve todos os problemas, irmãos. Nós não precisamos de muitos santos para adorar, para resolver os nossos problemas, porque cada hora vai precisar de um. Um só Deus resolve todos os nossos problemas. Quer casar? Não pede a Santo Antônio, não. Pede um bom marido a Jesus. Ixi, eu não ouvi um amém. Parou de ter pessoa aqui. Tem alguém parado aí na estrada? Mas é isso aí. Está dando soninho no pessoal já? Mas estamos concluindo já, queridos. Só um minutinho. Estamos já chegando aqui ao final. E por fim, vamos ver aqui o que os anjos fizeram quando João, o discípulo amado de Jesus, teve aquelas visões lá que foram mostradas a ele, revelação que foram mostradas a ele. Ele ficou impactado com aquilo. Aí já queria lá fazer uma adoração lá, já se prostrar diante lá do anjo. Aí o anjo, com bom senso, disse o seguinte para ele, Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 8. Apocalipse 22, versículo 8. Apocalipse 22, versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Foi preciso um anjo, irmãos, chamar a atenção de João, para que ele não fizesse tal coisa. Irmãos, os anjos, eles são apenas servos a serviço da igreja, a serviços daquele que vão herdar a salvação. Eles são servos do Senhor que ministram a nós em nosso favor, porque nós somos destinados à salvação. Eles não são dignos de adoração, porque somente Deus é digno de adoração. E nós estamos provando pelas Escrituras que Jesus Cristo é Deus e que Ele é digno de adoração. Ele é Deus porque Ele foi alvo de adoração. Por isso o apóstolo João, esse mesmo apóstolo João que se ajoelhou diante de um anjo, ele disse o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. E aqui eu concluo deixando o seguinte recadinho para o seu coração. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós chamamos de egolatria, né? A idolatria do próprio eu. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com essa demanda que nós temos por elogios. Há muitas pessoas, irmãos, que vivem dependendo de elogios. Elas dependem elas vivem desejando ser elogiadas. Elas vivem desejando ser agradecidas. É agradecida? É a pessoa que quer receber a ação de graça pelo que faz? É isso, né? Reconhecida. Querer ser... Eu estou falando isso aqui, é muito lugar comum, mas preste atenção nisso. Porque muitas pessoas deixam de caminhar corretamente com o Senhor porque, por vezes, lhe faltou uma palavra de elogio. Irmãos, nós somos, bote na sua cabeça, eu já botei isso na minha há muito tempo, nós somos servos inúteis.
Sabe por que nós somos servidores? Não é que nós não prestamos, não é isso não. É porque nós estamos falando aqui de um Deus que é tão grande, é tão distinto, é tão exaltado, é tão alto, é tão excelso, que qualquer serviço, irmão, que nós prestemos a Ele ficará aquém da glória que é devida ao seu nome. Por isso, quando nós vamos pregar, nós temos que pedir ao Senhor misericórdia. Senhor, tem misericórdia, nós estamos tratando aqui de coisas santas e estamos tratando com as almas dos homens. Não é brincadeira isso. A gente tem que pedir graça ao Senhor, irmãos. Então, cuidado com essa necessidade de elogio, de tapinha nas costas e tudo mais. O irmão, não sei nem se ele está ali, ele me lembrou daquele dia que eu fui falar que eu estava ministrando, aí uma mulher disse que eu vi um malo na sua cabeça aqui, eu quase que corria fora, eu quase largava era tudo. Né? De que vi um negócio na minha cabeça, eu digo, pode ser a coisa da luz, da lâmpada, agora tu ia imaginar, passar na minha cabeça que uma irmã, um irmão, tinha visto um negócio aqui atrás de mim, como se fosse uma coisa especial atrás de mim. Eu cheguei para ela depois, expliquei. Eu podia até alguém ter batido uma foto, por exemplo, e o flash veio, aí de repente a pessoa tomou aquilo como, não, nada disso. Eu cheguei, não, querida, não, nada disso, não, pode ter sido aqui e tal. Porque, irmãos, toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. E se a gente viver buscando de tapinha, olha, hoje você foi muito bem, olha, você é uma maravilha, meu irmão, para com isso, que você vai lá, mas se você depender disso. Se não depender, não tem problema. Mas se você depender disso, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar aqui logo na frente de alguém que faz melhor do que você. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado. Cada um na porção que o Senhor deu. E é só isso aí. Tem professor de criança, né? A menina aí é pedagoga, né? Às vezes esqueço, eu fico falando de você assim. Tem professor de criança, tem professor de jovem, tem professor de adolescente, tem professor de não sei o quê, de segundo grau, terceiro grau, não sei como é que se chama mais hoje tem professor de universitário, tem professor de mestrado, tem professor de doutorado, tem professor de PhD, depois tem professor, estou inventando aqui, professor de ISO 5.600, tem tudo aí, tudo acima da gente, irmãos. Para com esse negócio. Não busca isso para você. Faz aquilo, anda na força que o Senhor te deu. Ele reconhece, é na força que Ele te deu, e isso é gracioso diante dEle. Esse princípio de adoração, de exaltação, de elogio, isso é princípio de Satanás, é sutileza do diabo, meu irmão. Os irmãos que andam comigo de algum tempo sabem dizer, eu sou avesso a esse tipo de coisa. Que bom, que maravilha. Não faça isso não, você está estragando o menino. Você está estragando o menino. Você reconhece os esforços, é outra coisa, estamos falando de outra coisa. Mas essa coisa de dizer, que se não disser, a pessoa vai, está assim, sabe por quê? Porque ninguém foi lá, porque ninguém fez não sei o quê, porque ninguém cuidou. É muito peso, irmão. Honra, glória, louvor e adoração só são devidas a Jesus. Ponto, irmãos. Encerrou o assunto, é só a Ele que é devido. Isso tira um peso muito grande de você. Sabe por quê? Porque você diz, olha, tudo que eu faço é para o Senhor. Você não é nem pequeno, você nem é grande. Você está no corpo na medida que o Senhor te colocou. Louvado seja o Senhor. Aquele que cria, que te perdoa os pecados, Ele, somente Ele é digno de adoração. Meu irmão, minha irmã, Jesus é Deus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos livre, irmão, dessa idolatria, né? desse culto de nós mesmos e de desejo de honras humanas. Honras humanas passam, irmãos, nós sabemos disso. Mas aquela palavra que o Senhor disse para você, ela nunca mais vai passar. Você é meu. Você pertence ao Senhor. Tudo que você fizer é para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar, queridos irmãos. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por nos permitires tocar na Tua palavra e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. A saber que, diante de toda rejeição, aquele a quem Tu muito amas, que foi Teu Filho amado, Jesus Cristo, mesmo diante da rejeição ao nome dEle, nós permanecemos firmes porque nós sabemos em quem temos crido. Desde o dia que o recebemos como Salvador e Senhor, nós nos apegamos a Ele, porque Ele é a nossa esperança.
Ó Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, não permita, Senhor, que os nossos pensamentos sejam desvirtuados. Não permita, Senhor, que nenhum engano, Senhor, deste mundo venha tirar a honra que é devida ao Teu Filho Jesus Cristo. Só Ele é que é digno de adoração e nós nos sentimos satisfeitos com isso, Senhor. Nós nos sentimos realizados com isso, Senhor, em saber que só Ele é digno de adoração. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém.